29 não foi uma crise de superprodução também? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é para não passar a régua e dizer assim, todas as crises do capitalismo são a mesma coisa. Porque isso é estúpido, certo? Dizer que é uma crise de superprodução, sim, as crises do capitalismo são crises, para ser mais específico ainda, ser mais rigoroso, são crises de realização do capital. Você não consegue realizar o capital. Você não consegue. Você tem muita produção e aí de repente essa muita produção não dá conta, né? E aí a crise de crédito não é uma crise de superprodução? Mais ou menos, né? Porque o crédito acaba inflando, você cria um monte de prédio, um monte de apartamento, fica um monte de coisa à venda, e aí, de repente, as pessoas percebem, eita, não vou comprar. Essas crises são assim, por exemplo, da bolha da informática que teve. Teve uma bolha da informática, teve uma bolha das big techs, não é isso? Que estourou, inclusive uma delas estoura, eu não lembro qual, mas uma delas estoura logo antes de 2008. Então, assim, uma coisa vai se mesclando à outra no projeto de crise do capitalismo. O que a gente tem que perceber é que as crises do capitalismo, que a gente pode chamar, digamos assim, sistematicamente de superprodução, eu talvez não usasse essa palavra, mas é uma crise de realização. É uma crise de realização. Aí, no específico, você vai entender os problemas de realização em cada caso de crise. Porque passar a régua e dizer assim, é uma crise de realização ou é uma crise de superprodução e agora eu não preciso estudar o caso específico, aí é desculpa pra ser preguiçoso, entendeu? Desculpa pra ser preguiçoso. E ateu, duas coisas. Ateu e comunista não pode ter desculpa pra ser preguiçoso. Cada caso, você tem que parar pra estudar cada caso. Não, mas aí é muito difícil. E quem disse que a vida é fácil, jovem? Quem disse que a vida é fácil? Se você não veio pra vida pra jogar no hard, aí vai ser liberal. Aí vai ser liberal. Que aí pro liberal é muito fácil. É só você dizer assim, foi o Estado malvadão. Aí pronto, resolveu. Aí teve um problema que eu chutei aqui na mesa. Relaxa, foi o Estado malvadão. Então quer jogar a vida no easy, vai pro liberalismo. Existem textos sobre esses 7 momentos em que a economia quebrou? Tá aí uma boa pergunta, tá? Tá aí uma boa pergunta. Ele tá falando do século XIX e quando ele fala, ele não descreve quais são os 7. Sabe o que eu sugiro que é possível acontecer? Isso é o capítulo 3 do Socialismo Utópico, o Socialismo Científico, que é parte do texto do Anti-Dewey. Então o que eu sugiro? A gente fazer uma equipe força-tarefa para caçar as edições que a gente tem, para ver se a gente acha uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé. Entende? Alguma das edições, certamente, mesmo que não seja portuguesa, uma edição em inglês, uma edição em francês, uma em italiano, alguma dessas notas vai pegar esse texto em que Engels não fala quais foram esses momentos e vai dizer, olha, quando ele diz desses 7 momentos, ele se refere a esses casos. Ou talvez em outro texto do próprio Engels ele mencione, eu não sei, certo? Eu não sei. Tá bom? Não sei. Desculpa por ser homem. Vamos lá. Como assim a gente não é uma formiga, Pedro? Doideira, né? Doideira. Hayek, só que é claro que isso é uma piada, né? É claro que o Hayek não é tão estúpido a ponto de achar que a gente é uma formiga. Ele tá fazendo uma metáfora. Agora, o liberal que replica isso, até no texto do Átila, vai me desculpar, te respeito, te daria um beijo na bochecha e morderia a sua bochecha. Mas quando você acriticamente saca a metáfora do Hayek e fala como se isso fosse equivalente e não uma metáfora, aí, Átila, é patético. Não tem outro nome. Só que aí o que acontece? Nosso camarada Átila tá cada vez mais marxista. Ele não vai dizer isso, tá? Ele não vai dizer isso. Mas ele sabe que a China, enquanto produção capitalista racionalizada, tá anos-luz de distância da produção dos Estados Unidos, que tá cada vez mais merda, tá? Quem tá denunciando isso clarissimamente, porque participou da economia americana, participou da economia chinesa, tá visitando o tempo todo um lado e outro, é o nosso camarada Miguel Nicoleles, certo? Nosso Michelangelo brasileiro, certo? Miguel Nicoleles. Vocês tinham percebido que Miguel Nicoleles é nosso Michelangelo brasileiro? Doideira. Ateu informa, também informa. Doideira, loucura. Loucura. Nosso Michelangelo brasileiro, Miguel Nicoleles, está denunciando isso o tempo todo. Dentro dos Estados Unidos, a produção acadêmica está cada vez produção de mercado, o que prejudica, enquanto você vai na China, a produção acadêmica é produção acadêmica. Para auxiliar o mercado, sim, mas é acadêmica. Né? Tem um projeto de academia, tem um projeto de país. Projeção de país é muito mais racional do que livre mercado, que é a tese. Veja, essa é a tese do FMI de 90. Eu nem tava vivo.
certo? Eu sou de 91. A tese do FMI de 91, certo? Que o próprio FMI, certo? Eu não tô aqui tratando o FMI como uma entidade maligna. Só que o FMI entendeu que se ele... Aí o pessoal vai dizer assim, não, mas era um plano do mal. Eu nem tô indo pro plano do mal. O FMI entendeu, libera a economia que resolve. Aplicou na América Latina toda. Qual foi o único país que se desenvolveu na América Latina com essa aplicação de FMI? Nenhum. Sabe qual que se desenvolveu nos termos que o pessoal acha bonito com pregação de liberalismo e não sei o que, conversa mole? Né? O Chile, que se desenvolveu com essa proposta, se desenvolveu com o Estado autoritário. Um Estado autoritário. Liberalismo político econômico não pega ninguém, não desenvolve ninguém. Sabe? Nenhum lugar no mundo. E aí aonde eles têm como exemplo é um Estado autoritário. Aí por isso que tá tendendo ao fascismo. Tá todas essas vadias do liberalismo, tá tudo tendendo pro fascismo. Né? Por quê? Porque sabe que não funciona. No Estado liberal não funciona essa merda. Não funciona essa merda. Então eles querem um Estado autoritário pra forçar liberalismo. Então... Por que eu parei aqui? A gente foi de formiga pra fascismo. É porque fascista e formiga é quase a mesma coisa, né? Eu me perdi um pouco aqui. Tava dizendo do liberalismo não ser aplicado pelo FMI. O FMI diz que esse plano neoliberal era o plano de desenvolvimento. Não funcionou em lugar nenhum. Não funcionou em lugar nenhum. O próprio FMI, oficialmente, eu acho que no ano de 2016, alguma coisa assim. Tem poucos anos que isso aconteceu. O próprio FMI oficialmente escreveu: foi mal, tava doidão. Certo? Eles soltaram uma nota que, traduzindo em português, em linguagem técnica, eles mandaram: foi mal, tava doidão. Neoliberalismo não funciona, não. Desculpa aí, mundo. Desculpa aí, geração do Pedro, que foi toda galgada dentro do neoliberalismo na base do FHC, né? E aí a continuidade do governo PT, que também tá indo ainda, né, um pouco nessa linha. Melhor do que o FHC, mas ainda nessa linha. Foi mal, tava doidão, disse o FMI. Foi mal, tava doidão. O FMI, o Banco Mundial, essa porra toda, diz que o neoliberalismo não funciona. Aí os caras querem replicar Hayek lá da década de 70 da puta que pariu. Ah, gente, pelo amor de Deus, escuta os seus papas. Escuta os próprios papas de vocês. Liberal. Escuta os próprios papas de vocês. O FMI diz: não funciona esta merda. Que é o que vai acontecer na Argentina, viu? É um tubo de ensaio, certo? É um tubo de ensaio. Porque o que acontece? Para fazer essa proposta político-econômica, sabe quem tem que passar fome? Quem é mais pobre. Isso gera revolta. Isso gera conflito social. Isso gera organização da classe trabalhadora, inclusive, certo? Então, assim, o próprio FMI falou: não vai por aí que dá ruim. Certo? Escuta o papo de vocês próprios. Certo? Eu não quero que a próxima geração sofra essa merda de neoliberalismo. Porque não funciona. Antes de você projetar a coisa pra dar certo, é o que o Keynes já tinha dito lá nos Estados Unidos. Ah, mas aí a gente deixa quebrar porque tudo resolve. Sim, mas deixa quebrar o quê? 15 anos? 15 anos pra tudo quebrar e a economia assim? Não dá. Não dá, não é humanamente possível. Mesmo se vocês estiverem certos politicamente, mesmo que a projeção seja certa, 15 anos esperando quebrar e reconstruir a economia, vocês estão malucos? Imagina os Estados Unidos deixar quebrar a porra toda, não deixa quebrar que depois resolve. Vocês estão doidos? Aí os Estados Unidos perdem a hegemonia. Vocês estão tudo drogado? Dizia o Keynes, em linguagem técnica. Vocês estão tudo drogado? Vocês estão malucos? Né? Então o neoliberalismo não funciona porque a carga social desce toda sobre a população pobre. Desce toda. E aí você sustenta com um governo autoritário, né? Aí você faz isso nos Estados Unidos. Faz isso nos Estados Unidos. Deixa a carga toda cair em cima da população mais pobre. Tira os auxílios que tem nos Estados Unidos, que tem auxílio. Tira o auxílio. Pra você ver. Os Estados Unidos implode. O que o governo mundial liberal percebeu? Gente, se a gente deixar esse...